abraço para você, internauta, começando mais um UAI Esporte, aqui na sua UAI TV. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, que é professor de Educação Física, técnico de futebol feminino em várias modalidades, Marcos Castro Rosa, mais conhecido também por muitos por Marquinhos. Marcos, é um prazer tê-lo aqui na UAI Esporte, seja muito bem-vindo. Primeiro, se apresente para o público da UAI TV, para o público que está acompanhando o UAI Esporte. Quem é o Marquinhos, quem é o Marcos Castro Rosa, a sua vida aqui na cidade de Araxá, onde você já estudou, contando um pouquinho da sua vida como araxaense. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado a todos. Obrigado pelo convite, pela valorização. Eu comecei, eu nasci aqui em Araxá, comecei meus estudos lá no São Domingos. No São Domingos eu passei por Delfim Moreira, Vasco, dei uma passadinha rápida no Dom José, voltei para o Vasco, formei, fiz primeiro ciências e matemática, porque não tinha educação física aqui, porque era o que eu gostava, o esporte, né? Aí depois, quando surgiu a primeira turma que surgiu aqui de educação física em 2006, não, 2006 foi que eu formei, em 2002 fiz o concurso, passei, aí eu formei na primeira turma de educação física aqui no Araxá. Sou licenciado e bacharel em educação física, técnico de futsal, trabalhei com deficientes durante 6 anos no projeto lá do Araxá, como voluntário. Tive já equipes masculinas beneficentes, com meus alunos das escolas. Hoje eu trabalho com menino só lá no Girassol, que eu trabalho nas escolinhas de esporte lá do Girassol, mas o meu forte mesmo é o futsal feminino aqui no Araxá. Mas pelo que a gente já viu, araxaense nato mesmo, né? A vida inteira em Araxá, toda uma prestação de serviço ao esporte araxaense. Isso, araxaense mesmo, nascido aqui, estamos aí até hoje, há 47 anos. Maravilha, começando o A Esporte em nome de Morena Índia Moda Feminina, tudo para você mulher andar na moda gastando pouco. E Gráfica Imprime, você não pode perder as promoções da Gráfica Imprime, tem para você. Marquinhos, é um prazer mais uma vez repetindo tê-lo aqui, a gente vai começar esse bate-papo especial. Queria que você falasse para a gente como é que foi a sua entrada. Você já falou as escolas que você passou, onde você estudou, resumiu alguns trabalhos seus, mas esse mundo do esporte, como é que você começou, quais esportes você praticou? Eu sei que começou jogando bete ali na Padre Leão, né? Mas como foi a entrada realmente para o esporte, enfim, onde você pode ensinar tanta gente a prática de várias modalidades esportivas? Pois é, o esporte começou na escola, né? Meu pai jogou bola, mas não foi aquele jogador nato. Eu acho que ele jogou foi no Ipiranga, mas os irmãos dele que eram o melhor de bola na família, né? Aí meus irmãos também gostam de esporte. Na escola eu jogava tudo, eu jogava vôlei, jogava futsal, jogava basquete, jogava handebol, e ficava eu e o Marcelinho na garagem lá de casa. Eu fui goleiro, ele chutando as bolas e eu defendendo. Aí espelhava nos goleiros na televisão e fui autodidata, aprendia, chutava e aprendia, mas aprender o esporte mesmo, gostar, assim, entrar, foi na escolar. Marcelinho, que é o irmão caçula, né? Quantas vezes seu pai deve ter sofrido demais a gente jogando paulistinha ali, jogando flechinha ali no portão da sua casa, quando era ainda aquele portão de grade, né? Que corria grade, a gente brincava muito ali na porta, os vizinhos às vezes sofriam um pouco, mas enfim, isso foi lá nos anos 80, início dos anos 90, realmente uma época muito boa aqui na cidade de Araxá. E, Marcos, você falou da sua família, você falou do Marcelo. Marcelo, eu lembro de acompanhar o Marcelo jogando bola. Era um jogador de muita vitalidade, né? Muito viril. Ainda joga, né? Ainda joga suas peladas aí. Jogador de qualidade. Você, na sua família, tem muitos, não só no futebol, mas muitos atletas, né? Que seja atleta de final de semana, que seja atleta ali para manter uma forma, para manter a saúde, mas de toda forma tiveram algum destaque, né, no esporte. A família Rosa, em geral, gosta muito do esporte, né? A gente teve o Wagner, teve o Ricardo, que jogou basquete, né? Os irmãos, na família do Tibutita, né? Eles também jogavam muito, do Titoninho, o Cabeça joga bola, o Joãozinho, que era da nossa época, né? Também jogou também. Né? Joãozinho é o João Marcos, né? João Marcos, era o veloz, era o driblador, era o grande
não vou dizer o melhor da família não, mas que tinha mais essa habilidade, essa velocidade, o Cabeça também, né? Até pelas características físicas, pelas características físicas também. Fora do futebol, a mãe deles, a dona Laíde, se destacou na natação, né? Isso. Teve bons resultados. A tia Dedete também nadava muito. A Ângela... A Ângela do vôlei, né? Vôlei. Isso. A Raquel também jogou vôlei. É uma família de desportistas, né? Sempre praticando esporte, e agora você também trazendo esse ensinamento para muitos alunos. A Rosângela jogou futebol feminino, jogava bola, a Rosângela, é verdade. João, a Rosângela, João, o Cabeça trabalhou no Dom Bosco, para você que não lembra, são filhos do Toninho, da antiga Triunfante ali na Vereador João Sena. Se a gente for citar, a gente vai até esquecer de algum, depois dos primos fica com raiva, e fica aqui até amanhã também falando. Então, tirando família, outros nomes aqui na cidade que você destacaria no esporte? Tem a Jane, né? Tem muita gente, tem muito pessoal. Eu lembro assim da Jane, hoje tem um menino lá do triatlo tá competindo fora, eu não lembro o nome dele. Né? É o Avancini, né? Não, é o que ele corre pela Fundação Rio Branco, né? Do triatleta, do projeto lá da Rio Branco. Quem mais, hein? Que jogou que eu lembro? Eu não estou assim, agora na cabeça não fugiu a memória. Jonathan, isso, o Jonathan do triatlo. Maravilha. Marcos, e queria que você falasse um pouco, especificasse um pouco mais esse trabalho com crianças, adolescentes, deficientes físicos, que é um trabalho realmente especial, né? É muito gratificante, né? Você trabalhar com o deficiente. Você é um aprendizado a cada dia, né? Com o deficiente, né? Eu trabalhei durante 6 anos no projeto lá, trabalhei desde com deficiente visual, mental, físico. Então, o deficiente paralímpico eu trabalhei com todos, quando começou o projeto lá. E com a criança, você vê o crescimento dela, igualzinho estou lá no Girassol hoje. Você pega uma criança lá, um menino que chega com você com 6 aninhos, hoje ele está lá com seus 13 anos, você vê o crescimento dele todinho, tanto como pessoa, como atleta, é muito gratificante, as conquistas, é muito bom. Eu amo de paixão essa profissão minha. Sem dúvida alguma, e hoje você se destaca, claro, você faz todo esse trabalho em diversas classes, em diversas categorias, mas você se destaca hoje muito no futebol feminino, né? Tem até o seu time, o Macro, que você está vestindo a camisa, também trouxe a camisa, pode mostrar pra gente aí. Uma camisa bonita, eu gosto dessa combinação amarelo e preto, viu? Muito bonita mesmo. Agora, por que futebol feminino? Como que foi como surgiu isso? Aconteceu na sua vida ou você decidiu, eu quero trabalhar com as mulheres, porque realmente, né, a gente sabe que as mulheres têm uma dificuldade a mais em relação ao futebol devido a toda a cultura de preconceito, enfim, por que o futebol feminino? O futebol feminino começou mais ou menos uns 25 anos atrás, ou mais ou menos. Quando eu entrei na faculdade para fazer ciências e matemática, né, aí começou o intercâmbio entre nós e a faculdade PAS, na época era a FEPAM, aí eu conheci hoje a atual esposa, a minha esposa, né, aí ela gostou também é praticante de esporte, jogava tudo, gostou do futebol, aí ela foi jogar com o Tuirão e eu ia ver os treinos, os jogos, o saudoso Tuirão me chamou para poder ajudar, aí depois ele me passou umas meninas para poder treinar no futsal e ficou. A paixão pegou e ficou. Hoje, dessas primeiras meninas que jogou, tem professoras, até professora de educação física, tem empresárias. De vez em quando me vê na rua e cumprimenta, professor, você sumiu, aí você vê que a mulher está grande, até colega de profissão hoje já tem, da primeira turma. Tá, mas hoje você tem um time, o Macro. Isso. Né? Como que é esse time? Como surgiu esse time? Pois esse time surgiu do antigo, do São Geraldo, escolinha do São Geraldo do falecido Tuirão, né? Eu treinava as meninas do salão, o time de campo foi acabando, algumas foi migrando para o salão, foram gostando do treinamento e foi ficando. Aí do nome de Escolinha do São Geraldo, porque mudou a presidência no clube, lá do bairro, foi dificultando a gente ficar lá no bairro, porque tinha poucas meninas do bairro, era mais longe, a gente foi para São Pedro. Aí de São Pedro a gente resolveu colocar esporte cristal. Aí começou a colocar, vocês gostam do esporte cristal? Não, é porque trabalha com mulher e tal, para poder desvincular do esporte cristal lá do Peru. Eu fui pensando, estuda daqui, estuda dali, estuda nome. Aí Macro quer dizer grande,
maior. Eu peguei e falei assim, vou colocar macro. Né? Mas eu não podia colocar com casca, eles iam falar que eu plagiei o nome do supermercado lá do Berlândia, né? Aí eu peguei e coloquei macro. Aí eu falei assim, todo time grande tem um mascote. Aí fui pesquisar, coloquei a águia, porque a águia fica lá no topo da cadeia alimentar. Eu coloquei a águia. E por que o preto e o amarelo? A nossa equipe tem muitas cruzeirenses, muitas atleticanas, São Paulo, para não falar que eu sou atleticano, para não falar que é por causa de mim do Atlético, eu gosto muito do preto e do amarelo, porque o amarelo é chamativo. Eu peguei e escolhi o preto com o amarelo. Bacana. Mas não tem uma assinatura aí nesse macro aí, não? Marcos Castro Rosa, é só uma coincidência? Pois é. Eu até não tinha pensado. Quem me falou isso a primeira vez, Dudu, foi meu irmão Maurício. Olha só, a primeira vez que eu vi macro, eu já bati ali Marcos Castro Rosa, é o time do Marquinhos. A primeira vez, quem me falou isso foi o Maurício, né? Ele entrevistando uma matéria lá no Jornal Interação, ele pegou, foi e falou, Marcos, por causa de Marcos de Castro Rosa. Na verdade, quando eu montei, foi do jeito que eu te falei, pensando no macro que é grande e maior. Mas aí coincidiu de ficar então Marcos de Castro Rosa. Eu não coloquei com K para poder ficar diferente, porque senão eu plagiava, né? É certo. Uma coincidência que realmente ficou sua cara, viu? Muito bacana. E o crescimento das mulheres no futebol brasileiro, como é que você vê esse crescimento e também aqui em Araxá? Pois é, o crescimento no futebol, tanto no Brasil quanto em Araxá, né, vai a passo de tartaruga. No Araxá, o passo de um pouquinho de lesma, né? Porque a valorização é muito pouca. Porque se você for olhar hoje com a pandemia, mostrou uma camuflagem que estava tendo no futebol brasileiro. A partir do momento que os clubes teve que ficar lá, a CBF passou uma verba para pagar o salário de muitos clubes, alguns clubes, eles pegaram o dinheiro para poder pagar outras dívidas, não passaram para as meninas, aí teve denúncia, até apareceu no esporte espetacular. Então, se você não tiver um investimento pesado dos clubes, vai continuar bem devagar. E eu noto, Marquinhos, eu que também acompanho futebol, trabalhei com futebol na imprensa esportiva durante muitos anos, eu posso estar enganado, você que é especialista, você pode me corrigir, mas parece que a mulher ela tem uma visão de jogo diferenciada quando você assiste futebol de campo do futebol masculino. Futebol masculino ainda tem aquela coisa da força, da virilidade, do chegar junto, aquela coisa muito corrida. Da mulher já não é tão assim, já é uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais bem jogada. E parece que a mulher tem uma visão de jogo, explora bem os espaços, melhor que os homens. Estou enganado ou é só uma questão de visão? Não, você não está enganado não. O futebol feminino hoje, ele é como surgiu antigamente o futebol masculino. Então, o que acontece? Ele é mais tocado a bola, ele é mais cadenciado, né? Não tem tanta habilidade igual você falou. Mas aquela mulher, que você vê ela raciocinando igualzinha a Marta, por que ela foi 6 vezes melhor do que o do mundo? Porque ela raciocina igualzinho o homem. Ela tem a mesma visão do que o homem. Então ela vai se despontar. Você entendeu? Então o que acontece? Aí é onde você vê um jogo mais bola no chão, levanta a cabeça, toca ali, toca de cá, ela levanta, faz tudo, ela é muito obediente taticamente que o professor pede. Se você virar para ela assim, ó, você vai correr 10 vezes e vai cruzar lá, ela vai fazer aquele treinamento. Hoje o masculino não quer saber. Hoje no futebol masculino é só marcação, marcação, marcação e ganhar. Hoje os caras, por que o Brasil hoje não faz mais gol de falta? Porque a fisiologia não deixa treinar. Não deixa treinar porque vai estourar um ligamento, um músculo. E elas não, elas treinam, e treinam porque elas querem, o sonho delas, elas querem isso lá. E não é valorizado. Elas vão chegar à valorização que o homem tem? Não vai. Por que elas não vão chegar a isso? Porque elas não dão a mesma visibilidade que o homem dá. O dia que elas chegarem perto, eu acho que vai equiparar. Esse chegar perto e poderia ser o Brasil, já conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos e também chegou a 2 finais em Copas do Mundo, né, ficando com vice-campeonato. Você acha que uma conquista de um torneio importante seria essa capacidade de pelo menos chegar perto nessa visibilidade em relação ao futebol jogado pelos homens? Eu acho que não seria uma conquista. Eu acho que para chegar perto seria o público que elas vão colocar a paixão, o público que elas vão colocar dentro do estádio. Hoje, quem vai lá ver muito é quem gosta mesmo do futebol feminino, do futsal feminino.
é família, é parente, é amigo. Então hoje o público é pequeno ainda. Ah, aconteceu nas Olimpíadas, o povão foi lá? Foi, porque eram Olimpíadas. Quando você sai fora das Olimpíadas, você vê aí, você vê a média de público nos estádios. É por isso que não vai ter essa visibilidade. Isso é um pensamento meu. Elas só vão equiparar quando o público também for apoiar elas, não só de televisão, não só de falar, vamos ao futebol feminino. Eles têm que passar e ver. Os nossos campeonatos que a gente faz aqui, quando você vai lá dentro do ginásio, a gente coloca um ginásio Maria cheio, o ginásio Dom Bosco cheio, mas você vai olhar lá, é parente, é amigo, é namorado, é mãe, né? É isso que enche. Você não vê um alvo diferente lá para poder ver. Ah, todo mundo faz aquele sucesso, enche? Enche. Mas poderia encher muito mais se tivesse um alvo. Aí você faz o convite, você não divulgou. Você divulga, mas eles dizem, é mulher que eu jogo. Ainda tem esse preconceito, é mulher. Mas eles não veem o que é o futebol. Começou, antes da pandemia, começou o futebol de society. Aí na hora que as meninas jogaram, nossa, as meninas sabem jogar bola mesmo, e jogam bola igual o homem. Não, elas jogam bola igual a mulher. Exatamente, jogam bola igual a mulher. E jogam bola, sabem jogar bola. Sabem jogar bola. Exatamente. Eu falei essa questão da conquista pegando os exemplos de outras modalidades, de outros esportes, como o vôlei, que não tem muita diferenciação, vôlei masculino, vôlei feminino, é o vôlei e os dois conquistam Olimpíadas, os dois conquistam Grand Prix, Mundial, enfim, cada um na sua. O basquete da mesma forma, infelizmente bem abaixo do vôlei, né, mas o feminino e o masculino estão ali também, não tem muita essa diferenciação. No feminino, no futebol, eu acredito que seja mais ou menos essa questão da conquista. Posso estar enganado. O Brasil, pentacampeão do mundo no masculino, ganha tudo que disputa praticamente, já foi assim também em outros tempos, mas o feminino ainda não teve aquela conquista de um mundial ou uma medalha de ouro para poder realmente alavancar o público. Eu vou te dar um exemplo do futsal, vou para o futsal. No futsal feminino, ele é o bambambam igualzinho no masculino. Verdade. A Mandinha ganha, é melhor do mundo todo ano. Sensacional. Se você for olhar lá quem foi campeão, o último campeão mundial, o Brasil. Então, o Brasil está lá em cima, perto do masculino. Hoje, se você for olhar assim em nível de títulos, não de títulos, mas hoje, que o último campeão, se for olhar, é o Brasil. E no masculino não é. Mas vai olhar para você ver a Liga Nacional masculina e a Liga Nacional feminina. Com certeza. Quando é que você ouviu falar da Liga Feminina? É verdade. E um problema, às vezes, não diria, perdão aí ao povo de Araraquara, mas não é um problema, mas a gente tem aí grandes times de massa, né, no futebol masculino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, enfim. No futebol feminino você tem a Ferroviária de Araraquara, que se destaca, foi campeã brasileira em 2018, há 2 anos. Corinthians é o atual campeão, né? E também o São José, que já chegou bem numa Libertadores, disputando uma Libertadores, que também não tem tanta tradição assim no masculino. Se esses times de massa, Flamengo, São Paulo, começarem a investir no feminino, também pode ser a saída? Pode, eu acho que pode ser a saída, mas não só lá no profissional. Eu acho que a saída para chegar lá, para mostrar lá, teria que apoiar desde lá da categoria de base até chegar lá, mas já é uma saída. Porque a partir do momento que elas começarem a ganhar, que a torcida do masculino, se eles forem para o feminino, aí eu acho que pode ser uma saída. Um jogo preliminar, né? Vai ter ali Vasco e São Paulo na primeira divisão no masculino. Na preliminar, Vasco e São Paulo na primeira divisão do feminino. Seria uma forma hoje a CBF proíbe preliminar dos jogos, né? São coisas que a gente não consegue entender. A final da Série B do futebol feminino, o Cruzeiro não mandou o jogo no Mineirão nem no Independência, mandou no campo deles lá de treinamento. Pois é. O Santos, por exemplo, que também vem se despontando no futebol feminino, o Sampaoli, o argentino Sampaoli, não deixava as meninas treinarem na Vila Belmiro como os homens treinam. Lá na França... Se tiver essa desigualdade na própria administração, no próprio clube, realmente vai ficar difícil. Lá na França, o Olympique Marseille, que é considerado o melhor time do mundo feminino, ele treina do lado do masculino. Exatamente. Você tem um campo feminino, aí um corredor, um campo feminino. Eles usam as mesmas dependências. E não, você vê pode ser diferente, e não cultura, pode ser diferente. Essa é a cultura, não pode. Exato. Tanto que essa questão de cultura, quem se desponta hoje, os principais times no mundo, as principais seleções, são justamente as europeias, a japonesa e a americana, nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos porque faz um trabalho muito bom de base, desde lá do escolar até... Verdade. Ô Marquinhos, hoje em dia, quais as competições que a gente tem aqui em Araxá com o futebol feminino, seja no futsal, claro, está tudo parado devido à pandemia, né? Mas
Foi interrompido algum torneio, algum campeonato? O que vinha rolando? Pois é, aqui no Araxá, hoje, né, interrompido pela pandemia, tinha o campeonato de futebol Society, né, o Fut7, que a prefeitura organizou. Eu, na verdade, juntou as equipes lá, tendo surpreendido, a gente estava esperando 3 a 4 equipes, deram 8 equipes, né, estava no auge o futebol lá, muitas mulheres, meninas entusiasmadas. Eu, tivemos uma votação, futebol de campo ou futebol Fut7? Eu fui um voto vencido, eu queria o futebol de campo, que é uma vitrine maior, né? Principalmente para a minha equipe, que é uma equipe de competição, né? De alto nível. Então, é uma visibilidade para as meninas. Mas, aí como eu fui o voto vencido, eles fizeram o Fut7. Aí só teve a primeira rodada, depois da primeira rodada veio a pandemia e paralisou. No tempo de futsal, não existe o futsal no Araxá, né? Tanto feminino não existe. Nem feminino, nem masculino. Hoje em dia nem masculino mais, o masculino, né? A única coisa que você vê é a Copa Rio Branco. Eu falei de uma época lá no Dino Baroni que era campeonato todo ano ali de futsal, grandes empresas disputando, grandes times que tinham tradição na disputa, e hoje realmente a gente não vê mais isso na cidade. Você não vê falar, né? Principalmente a masculino adulto. Você vê a categoria de base, o fraldinho, o pré-mirim, o mirim, você vê na Copa Rio Branco. Estava para começar a sua 11ª Copa, né? Aí veio a pandemia, paralisou, não sabendo se vai ter esse ano. Mas o futsal feminino, quando tem, é nós que organizamos. Eu, as outras equipes, às vezes organizam um quadrangular, ou chamam uma equipe ou outra ali, aí a gente faz aqui. E nessas competições, qual tem sido o desempenho do seu time, o Macro? Pois nós sempre estamos lutando assim pela ponta, nós sempre somos favoritos, né? Eles não acreditam muito não, mas a gente chega sempre favorito. A gente disputou um campeonato, o último campeonato que a gente disputou foi lá em Monte Carmelo, a gente chegou na final e vencemos nos 10 segundos finais da prorrogação. Olha, eu ia perguntar se foi com sobra, não, então foi um jogo equilibrado, Foi um jogo apertado, elas eram favoritas. Time de Monte Carmelo? Não, o time era de Araguari, foi o campeonato regional de férias que fizeram lá. E a gente foi bem, ganhou a primeira partida, tomamos uma sapecada na segunda, entramos assim meio de salto alto, que é um time de Brejo Bonito, nunca tinha ganhado de nós, né? Achou que ia ganhar, tomamos uma sapecada de 6 a 1, abriu os olhos, depois vencemos uma seleção de Monte Carmelo e Coromandel, 3 a 1 ou 3 a 2, não sei. Fomos para a semifinal contra o favorito, que era a equipe de Monte Carmelo, que para as quartas de finais chegou uma menina de Uberlândia para jogar para eles. A gente venceu faltando 20 segundos, 1 a 0, faltava 20 segundos para acabar o jogo. Fomos para as semifinais, ganhamos de Nova Ponte 3 a 1, e na final contra a melhor campanha, que foi Araguari, a gente venceu de 1 a 0, faltando 10 segundos para acabar a prorrogação. Contra um time de Araguari, que por coincidência, o primeiro time feminino de futebol no Brasil foi Araguari. É de Araguari, né? Um time formado em Araguari. Que bacana. Ô Marcos, então mostra aqui, eu perguntei do desempenho, esse aqui é do... Esse aqui é do futebol de campo, esse aqui foi o primeiro campeonato de futebol de campo que foi feito no Araxá. Que bonito, hein? Em 2018 a gente foi campeão. Parabéns. E esse Campeões, aqui né? está aqui com a gente também. Esse aí é do torneio de férias que eu te acabei de falar agora. Muita responsabilidade aqui. Esse aqui é do torneio... De férias lá de Monte Carmelo. De Monte Carmelo, que vocês ganharam contra o time de Araguari. Isso. Maravilha. E depois de uma conquista dessa, como é que é a festa, como que é a comemoração, é churrascaria, como é que é? Não, depois é muita comemoração, mas não tem churrascaria não, porque a nossa vida é difícil, a gente não tem não tem o patrocínio, não tem o apoio, às né? vezes já viaja com uma condição Isso, elas já bancam a viagem, né? a gente já contrata a van, elas já pagam a inscrição, a gente faz a vaquinha, vai dar tantos para cada e reparte e vai. E na volta cada um paga o seu mesmo, só vem comemorando a vitória sofrida, mas com muita garra, mas é bom. Eu já sei que você não vai falar, Marquinhos, pelo que eu te conheço, mas em relação às jogadoras que mais se destacam no Macro ou aqui em Araxá, você poderia citar algumas, como é que é? Pois é, essa é uma pergunta difícil, né? Mas na minha opinião, eu que estou há muito tempo com essa equipe e vejo elas crescerem lá, para mim todas se destacam, nós somos uma equipe coesa, por isso que a gente é muito forte, a gente troca, muda. Inclusive o gol das quartas de finais, faltando 20 segundos, ela estava no banco, eu chamei ela, fiz a troca, ela entrou, fui lá, deu um dedão e fez o gol, tipo a La Romário, fez o dedão. Entrou para fazer o gol. Entrou, pegou na bola, pôs na frente, foi lá e
coisas. Então, eu acho que a gente, assim, minha opinião, né? Outros podem ter a deles. Nossa equipe é uma equipe muito coesa, muito forte. Hoje no futsal não existe mais titular e reserva, igualzinho eles falam muito. Isso. É primeira, segunda, são 14 jogadores, 2 goleiros e 12 atletas. Então, 4 jogando, o técnico hoje, de alto nível, ele faz 3 formações. E a cada 5 minutos, Troca o time todo. o atleta entra lá, dá o melhor de si e ele troca. Então, você não tem titular e reserva. Então, para mim, todas são as melhores. Eu falo direto para elas, eu estou com as melhores do Araxá, melhor, escolheria vocês na região, estou com vocês. Para mim, todas ali são as melhores. Para mim, não tem uma ou outra, não. E como é o preparo para esses torneios, dentro das condições que são difíceis, como você já falou, mas treinamento, muitas das suas jogadoras trabalham, têm outro emprego, né? Como é que é para ter ali um treinamento que você possa realmente disputar competições? Pois é, lá todas estão no trabalho, né? Aí, toda quinta, eu até tenho que agradecer o Laércio, né? Que ele nos empresta o ginásio da Escola Maria de Magalhães, para a gente treinar na quinta e no sábado. Aí toda quinta e sábado ela cansada do serviço, vão para lá, a gente treina lá na escola do ginásio Maria de Magalhães. Perfeito. Estou conversando com Marcos Castro Rosa, o técnico do Macro, também professor de Educação Física aqui na cidade de Araxá. Este é o Uai Esporte aqui na Uai TV, em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral, das melhores marcas, você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, bom gosto e qualidade. E sempre com ofertas especiais para você. Dividimos suas compras sem juros no cartão. Moda Índia Moda Feminina, Morena Índia Moda Feminina, Rua Calimero Guimarães, 756 no centro. Telefone 99103 4673. Marcos, em relação, a gente falou agora do trabalho no dia a dia, os treinamentos, onde é que vocês trabalham? Onde é a sede do Macro? O Macro não tem sede hoje. Hoje, nós lá, né, estamos tentando montar a Associação Esportiva Macro, né? Os troféus ficam lá em casa comigo, no quartinho que eu tenho lá no fundo. Eu falei que a sede é lá, mas a gente não tem sede hoje não. A gente não conseguiu registrar a associação, é muita burocracia, né? Mas hoje ainda não tem sede. Dudu, voltando, você viu tanto que é gratificante da última conquista nossa? Aí a gente tinha acabado de disputar a semifinal, foi dar um prazinho de 10, 20 minutos para poder fazer a final, isso tudo no mesmo dia. Sim. Aí as meninas, nós sentamos lá no chão do ginásio, as meninas chegou para mim e falou assim, e aí, professor, como é que a gente vai enfrentar a equipe lá? Porque elas jogavam, a goleira, elas jogavam com o goleiro linha o tempo inteiro, elas saindo pro jogo o tempo inteiro, e só dando balaio. Aí eu peguei a pranchetinha lá, sentei no chão da quadra, elas ficaram ajoelhadas assim perto de mim, e eu mostrando para elas na pranchetinha o que fazer, né? Aí na hora que você entra para dentro de quadra, elas fazem tudo que você pede, que elas entenderam, que elas fizeram a leitura tática, aí que você vê a gratificação do seu trabalho. O resultado do resultado do trabalho, né? Conquista, que elas já aprenderam a ler, fazer a leitura. Hoje às vezes você vê muito marmanjo que não faz essa leitura que o técnico passa para ele. Exatamente. E muita gente fala, não sei como é que o técnico insiste com esse jogador, ou aquele jogador cisma com o nome, porque às vezes tecnicamente não é tão visto ali dentro de campo, mas eu falo muito isso aí é porque o técnico pede uma coisa para ele assimila imediatamente e cumpre rigorosamente aquilo que o treinador pediu. E você muitas vezes não sabe essa conversa do técnico com o jogador, né? Muitas vezes por isso que muitos jogadores são titulares. Agora nessa questão do dia a dia, não vou pedir para você citar essa coisa de melhor, pior, mas qual que é assim, a posição de maior oferta aqui na nossa cidade e a mais escassa? Assim, a Araxá tem muitas jogadoras, muitas atacantes de qualidade, ou muitas zagueiras, e goleira nem tanto. Como é que você poderia analisar essa questão das posições? A parte mais difícil do futebol e do futsal é ser goleiro, né? Ah, é? O goleiro... Você foi goleiro muito tempo, né? O goleiro tem que gostar, e tem um pouco de doidura. Se ela não gostar, então todo mundo chega lá, não, eu vou jogar na linha, Até que você consegue fazer uma goleira. Então, na minha opinião, a parte mais carente é a parte de goleira. A gente tem uma grande goleira no Araxá, né? Mas hoje ela está passando por uns problemas de saúde, ela está meio afastada. Inclusive, quem está catando para nós hoje, ela até tem uma equipe de futsal feminino, e ela joga
ela cata no gol para nós nas competições. Quando a equipe dela vai, a Claudinha, que está com nós há muito tempo, ela é jogadora de linha, jogadora de fixo, ela que colabora para nós lá no gol. Ô Marcos, agora para esse fomento no futebol feminino aqui de Araxá, seja futsete, futsal, futebol de campo, o importante é a mulher praticar o esporte, a mulher praticar o futebol. O que você acha que precisa ser feito aqui na nossa cidade? Tem que ter mais incentivo, tem que organizar competições, tem que organizar campeonatos, não só de futsal, né, de vôlei, de basquete, de handebol, de corrida, atletismo, né? Tem que fomentar e fazer o feminino e convidar desde o escolar, né? Até o nosso escolar é devagar. Eu falo para muitos que o Araxá não é uma cidade esportiva. Tem muitos talentos, tem, mas não é uma cidade esportiva. Aqui, tanto para os empresários quanto para a parte pública, você vê pouca competição, você vai pedir um apoio, não tem interesse não. Não só no feminino, tanto no masculino, não sei os outros pessoas. Eu sou uma pessoa muito tímida, né, não sei pedir. Então, se eu soubesse vender meu peixe, às vezes hoje a minha equipe está ali muito grande lá, mas eu não sei chegar para um amigo, para um colega, para um empresário e pedir, eu não sou de pedir. Entendi. Então, eu acho que para fomentar, para elas praticarem mais esporte, tem que ter competições corridas, futsal. Até porque você não é o do pedir, você é o do fazer, né? Que está fazendo o resultado ali, a prática no dia a dia. Fica o recado aqui, até um pedido para você, empresário que está acompanhando o iSport, que realmente olhe com carinho para o futebol feminino, para o esporte de Araxá em maneira geral. É muito importante isso, né? Com certeza você vai estar agregando a marca da sua empresa num grande produto que é o esporte araxaense, enfim, o esporte em qualquer nível, o esporte brasileiro. Em relação ao futebol aqui no Brasil, a gente falou muito em relação à competição. Que nível que você vê hoje o futebol brasileiro? O que a gente pode esperar para o futuro? Futebol feminino. Futebol feminino. Praticado por mulheres. Pois é. Eu tenho uma esperança com a técnica sueca que veio, né? Eu tenho uma esperança de ter um crescimento maior. Ela já vem tendo alguns resultados, né? É a Pia Sundhage, né? A Pia. Mas eu acho, minha esperança, né, o meu sonho de um dia, não sei se eu vou chegar a ver, que o futebol feminino tenha na sua base, desde fazer igualzinho lá nos Estados Unidos, né? Que trabalha a base, desde pequenas, as meninas vão para o colégio. Lá o futebol feminino é tão mais forte que o masculino, tão mais forte que o masculino, que você vai pegar a base lá, você vê o show que as meninas dão nos meninos na base do esporte americano, do futebol americano lá. Pois é, impressionante que aqui o que a gente tem de escola pública, sendo estadual e também municipal, daria para você fazer campeonatos aí durante todo o ano, de diferentes categorias de idade, e realmente poder fomentar esse esporte aqui na nossa cidade, começando nas escolas, né? Mas infelizmente isso não acontece. Algum outro esporte aqui em Araxá acontece hoje? Tem esse campeonato? A gente vai ter amanhã o Vasco Santos contra Dom José Gaspar, existe isso de vôlei, o basquete, não tem? Não, geralmente tem só os jogos estudantis, né? Mas isso é coisa que eu te falei, vai muito da administração, tem ano que tem ano que não tem, você não tem uma sequência esportiva ali. Hoje, quando se fala assim, vai ter a Secretaria de Esporte, tem a Secretaria de Esporte, mas não tem a verba destinada. A verba tem que ser autorizada por alguém, você entendeu? Então, não é quem está lá. Hoje, você não vê, nós do esporte especializado, nós somos guerreiros, tanto no vôlei, a Andréia no vôlei, o Bruno no masculino, né? O handball, a Márcia mais o Rodrigo, e eu no futsal, hoje tem eu, o Eduardo, a Pâmela, a Camila, no futsal feminino, no futebol masculino, no futsal masculino você não vê falar, se não for aquele campeão, a competição da Copa Rio Branco. Então, não tem assim... Araxá hoje se resume praticamente ao amadorão masculino e também ao ruralão, mais ou menos isso, né? Só, ruralão e amadorão, o resto você não vê, esporte especializado não vê. De vez em quando você tem os jogos estudantis para as crianças, para fomentar. Araxá não é uma cidade esportiva. Infelizmente, tanto que o grande exemplo que a gente tem aqui é o Araxá Esporte Clube, que infelizmente vive a situação que vive já há muito tempo, não consegue infelizmente se firmar, nem manter um time aqui, até pelas dificuldades também
de se disputar um campeonato mineiro apenas durante 3 meses, né? Mas enfim, é uma dificuldade muito grande que se o principal time de futebol, que é o principal esporte do Brasil, o futebol masculino aqui em Araxá, não vinga, que é o Araxá Esporte, que leva público para o estádio, que tem torcedores apaixonados e a coisa realmente não anda, a gente fica lamentando. Talvez se fizesse o caminho inverso, né, Marquinhos? Fomentasse o esporte desde a base, desde as escolas, talvez formasse até um bom time do Araxá Esporte, muito com garotos aqui mesmo da cidade. Isso. Aqui no Araxá tem muito talento. Você vê hoje o último bom trabalho que foi feito no esporte especializado amador. A Stacy está lá nos Estados Unidos jogando, a gente tem jogador que estava em Varginha, disputando ali, foi um bom trabalho. Então, se tivesse um bom trabalho nas categorias de base, do esporte especializado, esporte de futebol de campo, amador, teria bons resultados. Minha opinião aqui tem grandes meninos, né, meninos e meninas com talentos. Se fizer um bom trabalho, os professores, quem está por trás dos clubes amadores fizer um bom trabalho, certo? Eu acho que tinha caixa para poder montar um Araxá Esporte. Aí, quando começa a aparecer, vamos supor, um Dínamo, eu não defendo um nem o outro, não. Aí a torcida veio de apoiar o Dínamo porque o Araxá Esporte, não vou, o Araxá Esporte, não, eu sou Vila, não, eu sou aquilo. É o esporte Araxá. É o esporte Araxá. Eu falava muito isso, eu venho de Brasília, muitos anos em Brasília cobrindo futebol. Tinha aquela coisa, torcedor do Brasiliense, torcedor do Gama, eu ficava com ciúme se eu falasse de um ou não falasse do outro. Mas eu sou futebol de Brasília, como é a minha cidade natal, como eu acompanhei e cobri mais de 20 anos de futebol lá, Brasiliense, Gama, Ceilândia, Ceilandense, Sobradinho, Cruzeiro, enfim, né, a gente acaba torcendo para que esses times vinguem na primeira divisão, enfim, consigam realmente se firmar no cenário nacional. E aqui não é diferente, gente. A gente tem que apoiar o futebol de Araxá também, independentemente do time e até independentemente da modalidade do esporte que se pratica, né? Eu penso assim, né? Eu torço para... Hoje não vou muito, não acompanho muito Amadorão, não, por meus motivos, né? Sofro demais, gosto demais, sofro demais, mas não acompanho assim, lá no campo, né? Eu acompanho os resultados aqui, torço para um ou outro, onde tem um colega ali, um colega lá, né? A gente torce para as equipes, mas eu acho que teria que, por exemplo, teve o UFA, teria que torcer todo mundo, abraçar o UFA para ver se crescer. Se fizer uma associação esportiva Araxá, tem que apoiar a associação. Se eu torcer para o Araxá Esporte voltar, torcer, relembrar a época que eu ia lá com meu pai, sempre ficava sentado debaixo da árvore, mas tem que torcer. Se for o Dínamo, eu ia lá torcer para o Dínamo, ia torcer para o Dínamo. Teve aquela Copa da Dona Beija aqui, fui lá, eu sou a favor da Copa, sou a favor da Copa, sou a favor do esporte. Claro. Vai gastar ou não vai gastar, eu prefiro que gaste lá do que não gaste com nada. É verdade. Você entendeu? Vai fazer uns jogos estudantis com 2, 3, 4 escolas. Vai fazer só uma modalidade, eu sou a favor que faça só com uma modalidade, mas que faça. Você precisa de ver o tanto que esses meninos adoram. Eles ficam falando, professor, vai ter, e você não sabe falar o que se vai ter ou não. Mobilizar a cidade como foi na época do Cidade contra a Cidade, né, aquele programa do SBT, do Silvio Santos, que a cidade parou para acompanhar a decisão. Tivemos também Araxá como samba enredo da Beija-Flor em 1999, que a cidade também ficou ali na contagem dos votos, todo mundo ali torcendo para que Araxá ganhasse. Ganhou como samba enredo, né? Infelizmente a Beija-Flor não ganhou aquele ano de 99, mas é o nome de Araxá, realmente se despontando aí no cenário. O esporte é muito barato de fazer, é muito barato. Exato, esses esportes principalmente. Esporte especializado principalmente se você quiser movimentar a cidade, é muito barato, tanto eu fico muito triste porque eu acompanhava, eu fui ver Atlético e Araxá lá no Dimbarão, como você falou, deixei de disputar uma competição de natação para poder estar do lado do meu pai era mesário, sentado lá para poder ver o Atlético e Araxá torcer para o Araxá, viu? O alto nível que o Araxá jogava. Hoje você não vê, você tem que fazer um cata do Amadorão para jogar numa quadra. Não é assim, hoje o futsal está alto nível. Não é só juntar um cata e vamos lá. Com certeza. Você entendeu? Altíssimo nível. E a gente tem exemplos, citamos aqui com o Jorge Eustáquio na nossa primeira entrevista, de jogadores de futebol aqui de Araxá que chegaram até a seleção brasileira, né? Só relembrando o Davi, goleiro que hoje está no... Isso, começou lá. Perdão, o Davi que jogou na linha aqui, jogou no Fluminense, jogou no Marília, no Goiás. O Neto, sim, goleiro hoje que está no Barcelona, já chegou a ser convocado para a seleção brasileira. O Edmar também, que jogou no Corinthians, centroavante, Formiga, enfim, vários jogadores da cidade que já tiveram... Futsal.
Isso, exatamente, futsal. Todo mundo sabe futsal. É. Os grandes nomes do futebol mundial, né, talvez E tem que apoiar, 80% ali saem do futsal. tem que apoiar tanto o masculino quanto o feminino, principalmente o feminino, que é a minha paixão. Sem dúvida alguma. Em relação a esses destaques aqui, qual o maior exemplo que Araxá ou o Brasil deveria seguir, tanto no futebol feminino quanto no esporte em geral, em relação ao mundo? Qual o exemplo que a gente deve seguir? No futebol feminino, pode ser no geral, né? Para mim, a maior potência a se seguir, para mim, é os Estados Unidos. Lá para mim é o modelo que tem a ser seguido. Por causa das escolas, por causa das faculdades. Né? Faculdade, as escolas, tanto escolar, você vê lá campeonato escolar das cidades, muito investido. Os drafts já para o basquete, para as coisas, vem desde quando chega na faculdade, né? Desde de pequeno, desde dos petitinhos até chegar lá. É por isso que eles são a potência do esporte. E assim, não é só um esporte ou outro, são todos. Eles são uma potência no esporte. Eu acho que tem que ser seguido, a minha opinião, né? Apesar que tem suas exceções. A China também é uma grande potência, aquilo outro. Mas às vezes a gente não conhece assim, a fundo os métodos dos chineses, coisa, mas como está mais perto, né? E a gente acompanha mais tempo no topo lá, eu acho os Estados Unidos. E uma questão curiosa é que os Estados Unidos, com toda essa força econômica, com toda essa potência esportiva em diversos esportes, em diversas modalidades, tanto investimento, no futebol masculino a coisa não vai, né? Porque às vezes o investimento é diferente, não sei, né? A habilidade é diferente, né? Por isso que se fala que não é só, se você não tiver aquele craque, você não vai para frente, porque se fosse só metódico, você treinou aquela habilidade, eles seriam os melhores também, né? Sem dúvida. Mas lá as mulheres são melhores do que eles, porque as mulheres gostam do futsal, vão para o futsal desde pequeno até chegar lá no profissional. As faculdades lá também, eu esqueci de falar aquela hora, lá eles te dão bolsa para você poder jogar lá. Jogar, com certeza. Né? Agora, você vai estudar e receber ainda para poder praticar um esporte, defender aquela universidade. Lá né? é um lugar que as mulheres deveriam ganhar melhor do que os homens. Isso. Né? Porque lá elas levam mais público do que os homens no futebol. Exato. Não no futebol americano, basquete. Tanto que teve protestos aí na última Copa do Mundo na França, das americanas que ganharam mais uma vez, brigarem justamente. Agora, se você for comparar com o basquete, com o futebol americano, beisebol, né? Lá eles ainda ganham, tem a preferência em vez do futebol. Sem dúvida. Agora, lá o futebol feminino, eu acho que eu não tenho posso te falar sem certeza não, mas eu acho que ele é maior a procura do que os outros esportes nos Estados Unidos. Por isso que o futebol feminino lá é melhor do que o futebol, tem mais resultado que o futebol masculino. Você pendurou a chuteira, como qualquer atividade esportiva ali, seja o betezinho ali, seja um bate-bola ali na porta de casa? Eu depois que em 2010 eu fiz uma cirurgia no coração, eu fiquei meio, mais aqui sim, fiquei mais com medo de futebol, herdei do meu pai a trombofilia, né, tomo um anticoagulante, fico com medo de ter uma fratura na perna ou outra, aí eu resolvi, eu fiquei com medo e... Mas é mesmo. Você toma um anticoagulante, eu tomo coagulante, a gente equilibra aqui, estava falando. Mas é medo meu, é cabeça. Os médicos falam que pode, desde que não seja profissional, mas que pode. Mas é mais estar aqui na cabeça mesmo. Marquinhos, hoje eu só mando. Hoje é só no comando técnico, né? Na parte física, como é que é essa lida para as jogadoras se manterem ali, pelo menos com condição de aguentar ali o ritmo do jogo na quadra? Pois é, antes do nosso treinamento, né, a gente faz quando elas não estão assim muito cansadas do serviço, que chega cansado, né? Porque nós é amador, é bem amador, né? Eu vou te contar, nós em 2017, 16, acho que foi 17, nós fomos a 7ª melhor equipe do estado, porque a gente disputava o GIM, né? E é só do interior, não é um campeonato mineiro, né? A gente disputava regional, micro-regional, regional e estadual. A gente chegou na fase estadual, pela primeira vez nós chegamos na fase estadual, né? E a gente ficou entre as 7 melhores, eram 8 equipes, a gente ficou as 7 melhores. Aí a gente estava no alojamento, geralmente alojamento é em escola, e quando eu chegava, acabava o jogo, chegava para lá, ela tomar banho, deitar e descansar, as outras equipes eram balde de gelo, Gatorade, daqui, aquilo, outro. Então, nós somos amadores, né? Então, como as meninas trabalham, estudam, né? A gente pega assim mais leve, mas a gente dá uma corridinha lá, em volta do quarteirão, fazendo um condicionamento físico, mas
para poder aguentar os jogos. As que tem mais preparo ficam mais. Eu falo para eles, ó, quem tem mais preparo está conseguindo marcar, fica mais. Quem não tá, senta. Aí isso motiva um pouco a correr. O Marquinhos também tem um hobby voltado para o futebol, que é a coleção de camisas, né, de times do Brasil inteiro, do mundo. Como é que é essa sua coleção? Quantas camisas hoje você tem mais ou menos? Ah, eu não sei te falar assim quanto mais ou menos eu tenho, não, mas porque as minhas assim, é mais ganhado, né? Eu compro pouco, né? Eu mais, assim, o Marcelinho, eu, como sou time pedir, né? O Marcelo que trabalhava lá, ele pedia mais assim. Eu tenho aí umas 100, cento e poucas camisas. Eu não tenho muita camisa não. Mais variado, de times amadores? Do amador tudo. até do profissional. Eu só não tenho assim, de seleção é só do Brasil. Eu não tenho assim muitas seleções não. Eu comecei mais aqui assim do Amadorão. Faltam algumas do Amador ainda, mas a gente é meio vergonhoso de chegar e pedir, né? A última aquisição eu queria agradecer a Rayana, minha ex-aluna, que agora é presidente lá do Ferrocarril, né? Eu criei coragem e pedi para ela uma camisa lá do Ferrocarril. Meu irmão de arma, Juvenal, me enrolou, não quis me dar. Eu tive que pedir para a filha dele, mas né? Recebeu, ganhou Recebi a camisa. Busquei ela e me deu. O mais importante de tudo, Marcos, é que você realmente é abnegado em relação ao esporte e pode viver e conviver o dia a dia com essa coisa maravilhosa que é o esporte. Sobretudo, aí uma questão pessoal, o futebol, né? Aí seja futebol de campo, seja masculino ou feminino, o futsal, o futset, futebol para cego, futebol para deficiente, eu sou ligado, acompanho tudo, que realmente é maravilhoso e você pode trazer esse ensinamento, às vezes, para quem mais precisa e realmente levar a prática esportiva, que também, não só em relação ao esporte em si, mas para a vida, para a saúde, é muito importante, né? É muito importante. A atividade física é muito importante para a saúde, né? E a gente é muito gratificante. Eu amo muito, principalmente trabalhar com as crianças, com as meninas. Você vê o crescimento deles, é muito gratificante. Eu amo muito, paixão, trabalhar com eles. E faço um trabalho assim voluntário. Não tenho escolinha que... Eu tenho até muitos colegas que criticam às vezes, né? Porque não dá o ganha-pão, mas é com amor que faz, é com paixão. A gente vai arrumando um horário. Hoje eu não tenho categoria de base lá nas meninas porque não tem que trabalhar para poder se manter, né? Então não tem como fazer, mas a gente tem muita paixão, as meninas que quiserem ir lá treinar junto com as meninas que estão lá treinando, tá portas abertas. A gente só não tem categoria de base, mas a gente tem meninas lá de 13 até 40 e poucos anos. Exatamente a deixa para a gente finalizar esse bate-papo super agradável. Uma menina que esteja acompanhando o iSport, nossa, eu queria tanto poder praticar o futebol, poder jogar, competir. O que essa menina, essa pessoa, essa mulher deve fazer? Ela tem que gostar de jogar, né? E ir lá nos procurar lá no ginásio da Escola Maria de Magalhães, ou entrar em contato. Tem um Facebook lá do Macro, né? Manda mensagem, a Karina vai responder, vai falar o horário do nosso treino. E só aparecer lá que a gente dá a oportunidade para treinar e jogar. Perfeito, esse é o iSport em nome de Morena Índia Moda Feminina e também de Gráfica Imprime. Marquinhos, um prazer enorme recebê-lo aqui. Infelizmente o tempo é curto, a gente poderia ficar aqui ainda mais muito tempo batendo esse papo agradável sobre futebol, sobre esporte em geral e escutando e aprendendo muito sobre o seu trabalho. Parabéns mesmo, muito obrigado pela participação com a gente aqui no iSport. Obrigado eu gostaria de agradecer a valorização, me ter convidado para poder participar e obrigado mesmo por tudo. Esta é a UAI TV, você acompanhou mais um UAI Esporte. Até a próxima!